A gente conversar muitos assuntos no programa de hoje, além, claro, da sua presença, da sua participação, da sua companhia. E a gente começa com a Fernanda Alves, porque teve renovação ontem no time do Fortaleza. Não que seja uma grande novidade, porque a gente já vinha nessa expectativa, afinal de contas, um dos jogadores com contrato encerrando ao final dessa temporada, mas está concretizado. O argentino fica até 2027. Qual dos argentinos, Fernanda Alves? Boa tarde pra você. Fernanda Alves. Boa tarde pra você, André, e pra todo mundo que nos acompanha aqui pela Verdinha e pela TV Diário. O argentino é o Pochettino. Ele fica com o contrato até 2027, renovou ontem, informação divulgada pelo Fortaleza. Pochettino, que já está no clube desde 2023 e já tem 155 jogos até aqui. Neste ano de 2025, fez 25 até aqui. Ele que é conhecido ali por ter feito por muito tempo duplo ao lado de Lucero, sendo ali um garçom, sendo importante, inclusive nesse quesito, fazendo dupla ali com o camisa 9 do Fortaleza nas assistências. Tanto que ele tem mais assistências pelo Fortaleza do que gols. São 25 assistências até aqui. Pochettino, peça importante, peça de confiança de Juan Pablo Vojvoda, permanece até 2027 e tem um detalhe que tem uma opção de compra por mais um ano. Sendo assim, caso em 2027, quando se aproximar o fim de contrato, a depender de como esteja o desempenho dele no Fortaleza, ele permanece até 2028. Ele que tem 29 anos, 155 jogos pelo Fortaleza, 25 em 2025, 15 gols desde que está no Tricolor de Aço, com 2 na temporada atual, 26 assistências, com 3 em 2025. André. Boa, Fernandíssima. Ô, seu Hilton Bezerra, antes de passar a bola, eu quero saber do torcedor. Você aprovou a renovação do Pochettino? Você gostou? Vota aqui na nossa enquete. É a enquete do dia de hoje no YouTube. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, deixa a tua opinião e também manda no 98887-1306. Eu lembro, seu Hilton, que a gente conversava aqui sobre o Pochettino em particular. Nós falávamos sobre o meio de campo do Fortaleza como um todo, mas sempre com atenção ao Pochettino. Em determinado momento, você até questionou. E aí, Pochettino, como é que é? Porque o Pochettino, às vezes, até entrava em campo, parecia que estava com a energia mais baixa. Isso. Parecia que não estava com aquela entrega, aquela intensidade que nós já nos acostumamos a ver do Pochettino em outros momentos. O que será que acontecia, ninguém sabe. Mas fato é que essa questão da renovação, ela vinha se arrastando aí tem um tempo. Em dúvida se ele permaneceria ou não no clube. Agora o Fortaleza renova com o Pochettino, não apenas até o final de 2025, nem 2026, mas até 2027. Serão 2 anos e meio a mais de contrato e a permanência do argentino assegurada. Será que agora a gente pode rever uma versão do Pochettino que já foi vista no Fortaleza em outro tempo? Interessante é que antes dessa renovação e durante o período em que o Pochettino esteve até fora do time e jogou mal nas vezes em que foi utilizado e a gente detectava, eu acho que todo mundo observava isso, uma certa tristeza no jogador. De repente perdeu o ritmo, entrava em alguns bocados e aquilo não tinha nada, absolutamente nada a ver com a posição que ele tinha, com a figura que ele representava no meio-campo do Fortaleza. Ele era um ponto de distribuição de jogo, de criatividade, deslocamentos, um meia que jogava de forma diferente dos volantes, recuava para fazer o cerco, mas conseguia os espaços, os desvios, aquilo que cabe ao meia, dentro daquilo que, de qualquer maneira, se estabelece de diferença entre quem faz uma volância de contenção e uma meia de armação. Queiram ou não, isso não acabou ainda, essa distinção. O meia, eu inclusive tenho observado, não apenas no Mundial de Clubes, a bola longa, o lançamento em profundidade, que havia desaparecido, dando lugar ao jogo curto, à tabela, ao jogo rápido, de envolvimento. Mais apoiado. Trama. Isso. Mas a gente percebe que até goleiro está saindo para fazer lançamento longo e com possibilidades de uma enorme contribuição. Então a bola longa não acabou, ela vai depender exatamente do cérebro
do jogador cerebral, aquele jogador capaz do passe de 40 jardas, como se fazia antigamente. Mas, de qualquer maneira, ficou mais difícil para o meia de ligação, e é desse meia de ligação que eu estou falando, é do Pochettino. Algumas publicações, e aí a gente fica meio perdido, porque a um dado momento a gente não sabe em quem acreditar, porque é muito fake, davam conta de uma certa, digamos, má vontade dele, em função de alguns problemas e tal. Diziam respeito a uma série de fatores, do entra e sai no time, propostas de outras equipes, e nada disso me parece que era verdade. Nada disso foi verdadeiro. O que existiu foi realmente uma fase ruim, entristeceu o jogador, o não seu aproveitamento na equipe principal logo de início, e tudo isso contribuiu para que ele, na verdade, entristecesse. Passasse a não ser aquele jogador indispensável no meio-campo do Fortaleza. Então eu voltei a aproveitar para dizer o seguinte: renovação do contrato, 2 anos para frente, a mesma coisa se fez com o jogador Pikachu, e é isso que eu tenho falado. São essas peças indispensáveis. O Pikachu ainda não oficializou não renovou não. Ainda não, mas está conversando, né? Está conversando. A tendência é ficar. Não é isso, Fernandinha? Cláusula. Eu tenho que voltar. Tenho que voltar. Ficou o buraco. Isso. Ele tem uma cláusula no contrato dele, inclusive ele falou sobre isso ontem na coletiva de imprensa. O Pikachu precisa cumprir uma meta de jogos para ter essa cláusula, esse contrato renovado automaticamente. Ontem ele foi questionado sobre isso, deslizou ali, não disse, falou assim, citou um exemplo de que teve uma vez em que ele só fez 48 jogos no ano. Se ele fizer cerca de 48, 50, tem muito jogo pela frente ainda para acontecer, mas a expectativa é que ele renove, já que ele é uma peça muito utilizada por Vojvoda. Só na Série A ele fez todos os jogos até aqui. 12 rodadas, então, 12 jogos em que ele esteve. Então a expectativa é que, por ele ser muito utilizado por Vojvoda, ele acabe renovando automaticamente. Por isso ele deve estar dentro de alguma meta. Não é possível que ele esteja fora de alguma meta sendo tão utilizado. Então, WB, só para completar, dos 36 jogos até aqui, ele só não fez 4. São 32 jogos na temporada. 36, quando o sujeito faz na Europa, já está cansado. Até dizendo, tá bom, não quero mais não. Na Europa, né? A coisa é menor. Bom, mas o fato é o seguinte, eu quero associar exatamente essa confiança que os dirigentes têm. Está aqui. O contrato está renovado. Vamos ver se vocês voltam a dar aquela colaboração de antigamente. Porque é isso. Não é só o Pochettino, não. É o Pikachu, é seu Lucero, é o seu Moisés. O Moisés, quando entra no time do Fortaleza, você já sabe que o treinador Vojvoda vai substituí-lo. E em muitas oportunidades aqui para nós, injustificáveis retiradas do jogador. Acho que passa muito por a questão física, né? E aí essa questão física, WB, eu acho que passou também com o Pochettino, porque você começou falando de que ele às vezes não tinha essa energia, não tinha aquela entrega ou a intensidade que a gente esperava que ele tivesse. Tecnicamente, o Pochettino é muito bom jogador. Ele já mostrou isso em outros momentos. Nas grandes fases que o Lucero teve, inclusive, tinha o Pochettino ali como o principal garçom, o cara da assistência, o cara da criação das jogadas. Então, se a gente fala que o Fortaleza precisa melhorar o seu setor de armação, seu setor de criação, e tem em casa um cara com a qualidade que o Pochettino tem, acredito eu que a renovação ela se justifica por esse ponto, de que você tem um jogador que tem qualidade em casa. Ele precisa se mostrar novamente com a capacidade de agregar, de entregar algo de diferente, porque o 2025 do Pochettino é abaixo dos outros anos dele com o Fortaleza. Então o que eu quero dizer é o seguinte, o comentário vai, reitero, nessa direção. Jogadores como Pikachu, como Pochettino, como Moisés, como Lucero, como Marinho, como Zé Wellison, como Bruno Pacheco. Esse eu diria que, apesar de algumas ausências, sempre que foi escalado jogou bem. Fortaleza precisa mais do bom futebol desse pessoal, que já está há um bom tempo no time. Esse pessoal que já demonstrou capacidade de tornar o time do Fortaleza capaz de brigar lá em cima.
eu sou mais, sabe, eu acredito muito mais que o futebol desse pessoal da casa, o crescimento do futebol do pessoal da casa, contribui até mais do que as próprias contratações. Você tá mais pelo resgate de quem está aqui e já mostrou em outros momentos, do que de mandar uma parcela desse grupo embora, de mandar mais jogadores embora, trazendo gente nova. Olha, mesmo porque quando a gente fala parcela, não tem parcela enorme de jeito nenhum. Eu nem considero parcela. Você vê você contar com 2, 3 jogadores, isso não é uma providência profunda, não é. Não, eu não vi nenhuma intervenção, né? Porque o ar era intervencionista, né? O nosso Papelinho chegou e deixou aquela impressão de que muita gente seria varrida, né? Aí ficou aquela expectativa. Quanto? 5, 6, 9? Tem nada disso. Tem nada disso. Mesmo porque a coisa não se faz hoje dessa maneira. Então vamos esperar que aqueles que carregaram o time do Fortaleza para uma posição destacada em termos de Brasil e de América do Sul, esses voltem a contribuir. Que o Tinga volte a contribuir, mesmo que não seja de ala, que o Pacheco continue a ser aquele jogador em que o treinador deposita confiança, que o miolo de zaga com Brits volte a jogar o grande futebol, principalmente através do Brits, né? Que o Kusevich continue com sua forma, que o Lucero volte a fazer gols, que o Breno Lopes deixe de ser um pouco de vagalume aqui e ali. Então, eu acho que a intervenção mais direta, entre aspas, a intervenção, é no sentido de que esses jogadores que fazem a base voltem a jogar. Meu amigo Valber Freitas, gostou da renovação do Pochettino? Acha que é, de fato, um símbolo do que o WB está dizendo, de que, ó, a resposta para o Fortaleza recuperar o bom momento tá na casa, tá nos jogadores que estão aqui? É isso que o Vojvoda defende, né? Quando o Vojvoda foi nas coletivas de imprensa pós-jogos, ele falava muito disso, que a resposta estava dentro de casa, que ele precisava reformular. E aí vai desse tempo, né, do Mundial de Clubes, para ele reformular. Inclusive ontem ele chegou ao lado do Marcelo Paes, comentando ali, falando um pouco, pelo menos de longe, né, apontando para alguns jogadores. Enfim, de fato, é o que o Fortaleza tem que buscar em casa. E eu chamo a atenção, André, inclusive para aquele jogo que nós transmitimos, Fortaleza e Juventude. O Pochettino muito bem lá na frente. Muito bem. Né? Inclusive ele fez um golaço na sequência, o Lucero deu um passe para ele e ele fez um golaço. Ele também finaliza muito bem, né? Então é um jogador que tem que atuar mais ali na frente. Então acho que o Fortaleza acertou com relação a essa renovação, né? Com relação ao Iago Pikachu, que ainda não renovou, é algo a ser pensado de fato, né? O Pikachu não tem entregue o que ele entregou nos últimos anos. Já o Pochettino não, quando ele tem liberdade, ele joga um pouquinho mais pra frente, ele acaba entregando. Inclusive, nessa temporada ele já fez 3 gols, né? Aliás, 2 gols. Um na Série A, que foi esse contra o Juventude, um lá no Campeonato Cearense. E jogou basicamente em 25 partidas. Então, de fato, um jogador que tem muito a contribuir ainda com o Fortaleza. E aí, torcedor, quero saber a tua opinião também, hein? Manda aqui no 98887